Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo fala da geração de 70 DC, que era uma geração de incrédulos, é a geração que está inserida nesse texto, que inclusive é a constituição do preterismo. O preterismo, ele não vive sem esse texto, e vocês vão entender por quê. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas ocorram. Todas essas coisas ocorram. Antes desse texto, Jesus fez um discurso chamado discurso escatológico. E ali Jesus responde a duas perguntas dos discípulos. Então Jesus começa a enumerar sinais, catástrofes, cataclismas. Jesus fala de pragas, pestes, fomes e terremotos, sinais no sol, na lua e nas estrelas. O Senhor Jesus, ele começa a falar de guerras e rumores de guerras, começa a falar de nação se levantando contra a nação. O Senhor Jesus fala sobre os falsos profetas que iam se proliferar pelo mundo afora. E depois de fazer menção a vários sinais, a várias catástrofes, o Senhor diz: e logo depois da tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. E logo depois é que Jesus diz: em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas ocorram. O Senhor Jesus estava falando de uma geração de incrédulos, como nós vamos ver, e não do povo que vivia naquela época, como entende o preterismo. O preterismo entende dessa forma porque Jesus citou a palavra depois de citar todas as catástrofes, cataclismas, falar da grande tribulação e falar da sua vinda. Então eles entendem que tudo o que Jesus falou, todas as coisas, iam ocorrer em 40 anos, que seria 70 DC. Então eles acreditam que ali ocorreu a vinda do Senhor, que eles denominam de segunda vinda. Eles não acreditam que Jesus vai vir mais. Eles acreditam que a destruição de Jerusalém foi a grande tribulação. Mas o texto não diz isso. Os discípulos fizeram duas perguntas a Jesus e Jesus reuniu respostas para as duas. Jesus, ele envolveu passagens para a destruição de Jerusalém e para o fim dos tempos. Ele respondeu as duas perguntas dos discípulos. Além do mais, essa geração é uma geração que viveu no tempo do profeta Zacarias, e é uma geração que vai aparecer no fim dos tempos. Vamos ver. O que é convenientemente ignorado é o contexto das palavras de Jesus no capítulo anterior. Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Aqui o capítulo 23. E eu sublinhei essa parte para que você perceba, caro amigo ouvinte, que Jesus fala realmente de um castigo para uma geração de incrédulos e não para a geração que vivia na sua época. Porque nem todos iriam receber o castigo
e o julgamento aqui descrito. Por quê? Deveria vir sobre aquela geração de incrédulos. Ora, a igreja foi poupada disso. Por quê? Porque eles não eram incrédulos, apesar de viverem naquela geração, foram poupados. Esse é o sentido de geração para Mateus 24, 34. Uma geração de incrédulos que vai estar presente até o tempo do fim. Uma geração que só vai acabar quando todas as coisas acontecerem. Segue a leitura. Observe que foi essa geração que mataste Zacarias, filho de Baraquias. O problema é que esse assassinato ocorreu 400 anos antes, conforme registrado em 2 Crônicas 24, 20, 21. Isso nos diz que o uso do termo geração por Mateus significa algo diferente do que uma mera expectativa de vida das pessoas que viviam naquela época. Observe a passagem a seguir. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Esta geração vai estar presente no tempo do fim, como esteve presente na época do assassinato de Zacarias, ou seja, uma geração de rebeldes, uma geração de judeus e não judeus, uma geração de incrédulos, que vai permanecer até que todas essas coisas aconteçam. É a geração de incrédulos que nunca passará, mas vai sempre existir. Foi exatamente o que Jesus disse em Mateus 24, 34. A frase "esta geração" é usada principalmente no sentido pejorativo em relação a um grupo de pessoas, israelitas, que o rejeitaram. Ver isso como uma referência de período de tempo, ou seja, 40 anos, vai contra o uso do termo em Mateus. Este termo não é usado de maneira quantitativa, anos na terra. Ao contrário, é usado de maneira qualitativa, descrevendo pessoas com certas qualidades espirituais. Se considerarmos esse termo como descritivo para aqueles da etnia Israel que rejeitam o Messias, que continua desde o primeiro século, não apenas estamos dentro dos limites do uso dessa geração em Mateus, mas essa interpretação também se encaixa melhor nos dois, o contexto imediato e toda a Escritura. Está aí uma prova de que a geração mencionada não é uma geração do tempo, uma geração de 40 anos, como significasse que todos os sinais que Jesus previu deveriam acontecer em 40 anos e que sua vinda ocorreu em 70 DC.